nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, baseados no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 até o 5. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas calma, você não precisa responder agora, tá? Mas eu quero que você pense nisso. Como você se relaciona com a sua fé? Entenda, eu não estou perguntando se você tem fé. Nem estou perguntando se você utiliza a sua fé. Eu estou perguntando como você se relaciona, qual é a sua relação, qual é o exercício, qual é a sua experiência e qual é a importância da sua fé. Nós estamos num tempo, esses dias, esse tempo em que nós vivemos, é um tempo que fala-se muito, prega-se muito, e você vai ouvir muito falando de fé, de pessoas que estão aí exercitando, usando, pregando, falando da sua fé. E quando nós olhamos para isso, para essa realidade de fé, para essa pregação de fé, hoje é muito fácil você ter acesso, por exemplo, às Escrituras. É muito fácil você ter acesso à pregação. Você entra numa rede social, no YouTube, e escolhe ouvir ali a pregação que você quiser, de quem você quiser, entendeu? Umas são boas, outras mais ou menos, mas está cheio. Tem para todo gosto. Em todos os lugares que você vai ver pessoas que estão ali exercitando, praticando a sua fé, independente da religião, e eu estou falando de fé no sentido geral aqui. Independente da religião, independente da igreja, independente da bandeira que ele carrega. Quem já me ouve há algum tempo, eu sempre falo, né? Quando nós, em se tratando de nós, povo de Deus, nós evangélicos, né? Nós temos aí diversas bandeiras, nós temos diversas denominações, então, independente da denominação, nós vemos sempre muitas pessoas professando, declarando a sua fé. Mas é interessante que quando nós ouvimos alguém falando a respeito da fé, do que crê, e se nós funilarmos um pouco mais, estreitarmos um pouco mais, conhecermos um pouco mais, o que vai realmente fazer diferença é se aquilo que ela está falando é feito, é realizado pela vida dela. Se aquela fé tem realmente um efeito sobre a vida dela. E eu quero pensar um pouco com vocês, então, essa noite, sobre a importância da fé para a transformação de vidas. O exercício da fé, o relacionar-se com a sua fé, na sua relação com a sua fé, a prática daquilo que você crê, precisa transformar vidas. Porque é para isso que Deus nos presenteou, nos deu, nos abençoou com essa expressão da nossa religiosidade, com essa expressão do nosso relacionamento com Ele, que nós chamamos de fé. A fé, ela deve ser um instrumento na transformação de vidas. E qual é a primeira vida que a fé deve transformar? A primeira vida que a fé deve transformar é a sua. A minha. A fé deve nos transformar.
E a partir daí, o relacionamento, nosso relacionamento com a nossa fé, com o que nós cremos, com o que nós aprendemos de Deus, das diversas maneiras que nós temos a igreja, nós temos a Bíblia, nós temos os relacionamentos com irmãos, com gente que nos auxilia. A partir daí, nós vamos, então, ter a nossa vida transformada. Mas também, a forma que nós nos relacionamos com a nossa fé pode e deve transformar a vida de outras pessoas. Eu quero, à luz desse texto de Marcos, que é um texto que eu gosto muito, um texto que eu estudo já há alguns anos, pensar com você de forma breve aqui sobre alguns aspectos da importância da fé na transformação de vidas. Esse texto fala que Jesus ele estava em Cafarnaum, estava numa casa, e como sempre, em todos os lugares que Jesus estava, tinha muita gente. Às vezes, até tinha tanta gente que Jesus tinha que se afastar um pouco, Jesus tinha que subir ao monte, Jesus pegava um barco e ia lá para o meio do mar, ou lá para o meio do rio, para poder ficar um pouco isolado, porque sempre tinha muita gente perto de Jesus. Jesus atraía, ele era perito em atrair pessoas, e mesmo quando ele não chamava, ele não falava, por onde ele passava, as pessoas sabiam que ele estava indo, e sempre tinha muita gente perto de Jesus. E isso, então, fazia com que, às vezes, o acesso até Jesus, chegar até Jesus, fosse difícil. Nós vamos encontrar aí uma série de relatos de pessoas que, para se aproximarem de Jesus, tiveram que passar, tiveram que enfrentar uma multidão, um grupo grande de pessoas. E aqui não é diferente. Jesus estava ali em Cafarnaum, numa casa, e aconteceu uma coisa bem interessante. Diferente de outras vezes que pessoas se aproximaram de Jesus. Porque dessa vez, a história ela vai ter alguns personagens e vai ter algumas atitudes interessantes. E o segundo personagem, o primeiro personagem mais importante é o próprio Jesus, e o segundo personagem dessa história é um paralítico. É alguém que não podia se mover, é alguém que não podia chegar até Jesus, não podia estar ali, porque ainda que ele quisesse, e ainda que ele precisasse chegar até Jesus, e ainda que talvez ele tivesse o anseio no coração de se aproximar do Mestre, para que talvez ele fosse curado, ele não podia fazer isso, porque não podia andar. E esse é o segundo personagem interessante dessa história. Depois nós vamos ter um grupo, que é o grupo do terceiro personagem, que é um grupo de 4 amigos. E eu gosto sempre de dizer que existem amigos e amigos, e esses aqui eram amigos. 4 homens que, entendendo que Jesus estava ali, e conhecendo a necessidade daquele paralítico, que era seu amigo, eles então resolveram colocar ele numa cama, colocar ele uma espécie de uma maca na época, e eles vão levar aquele homem, eles resolvem levá-lo até a presença de Jesus. Mas quando eles chegam no local que Jesus estava, depararam com a multidão, estava cheio de gente, não estava cheio de gente só dentro da casa, e as casas, as construções naquela época eram pequenas, estava lotado de gente, um monte de gente fora. E aí, eles tiveram uma ideia brilhante. Eles subiram pela parte de trás, até o telhado daquela casa, o eirado, onde ficava ali, as casas na época eram cobertas de palhoça. Eles retiram a cobertura, subiram com algumas cordas e decidiram descer aquele camarada até onde Jesus estava. Um plano interessante, coisa que a gente costuma ver em filme. Eu gosto de pensar nessa cena como uma cena daquelas do Missão Impossível do Tom Cruise. E eles descem aquele homem. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque, se me permitem aqui fazer uma inferência, aqueles não eram só amigos, eles eram super amigos. Porque eles entendiam a necessidade, eles amavam aquele paralítico, eles amavam aquele amigo, e eles resolveram pagar os preços que fossem necessários para poder levar aquele homem até a presença de Jesus.
E baseado, então, nesse fato curioso e interessante, é o único relato que nós temos na Bíblia de um grupo de pessoas que fez desse jeito, dessa forma. E eu sempre gosto de dizer que a Bíblia, quando você ler a palavra de Deus, preste atenção nos detalhes, porque algumas vezes existem alguns detalhes, existem algumas coisas que são colocadas ali, que são um pouco diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver, a ouvir, e se está ali, se está registrado, e se passou todos esses anos e chegou até aqui para que você pudéssemos ler, porque é algo importante. E eu gosto muito de olhar para esse texto e ver que isso foi relatado dessa forma. Marcos deixou o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, ele vai então iluminar a Marcos a escrever dessa forma para que a gente pudesse aprender alguma lição daqui. Tem várias, mas hoje eu vou deixar para você só 3. E a primeira delas é que, baseado, então, na importância da fé para transformar vidas, nós precisamos aprender a importância de ter pessoas de fé ao nosso lado. A importância de ter pessoas de fé junto com a gente, porque, queridos, nós temos muitas pessoas que são próximas a nós, muita gente com quem nós convivemos todos os dias, muitas pessoas que se dizem amigos, que estão próximos, às vezes são até parentes, mas as pessoas que na nossa vida espiritual vão marcar, vão fazer diferença e que vão estar conosco nos momentos de dificuldade, geralmente são as pessoas que praticam, que sabem exercitar a sua fé. Como é bom você ter alguém que esteja do seu lado no momento de dificuldade, como é bom você ter alguém no momento em que você está precisando, como é bom você ter alguém no momento em que você precisa se abrir, que partilha e que tem a fé em nosso Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para te aconselhar, para te consolar, para te ajudar, para poder te amparar, e se for preciso, fazer igual esses 4 homens, até te carregar. E nós precisamos, então, entender a importância de termos relacionamentos com pessoas de fé, porque às vezes nós nos relacionamos com vários tipos de pessoas. E é comum, não tem problema. Mas nós precisamos aprender a agregar e ter do nosso lado pessoas de fé. Gente que vai chegar e falar, igual uma vez aconteceu, eu presenciei algo fantástico. Uma irmã tinha passado por um problema na igreja, uma irmã da igreja havia passado por um problema, havia acontecido um acidente com seu esposo, ela estava muito triste, nós estávamos ali e fomos à casa dela, estávamos orando com ela, e ela tinha uma vizinha, uma mulher de Deus, uma mulher crente, e eu não tenho muito medo de dizer que era uma mulher cheia do Espírito Santo, e aquela mulher então chegou, abraçou aquela senhora, chorando e falou assim: eu não tenho nada para dizer. Eu não sei o que te dizer. Eu não sei o que fazer. Mas você pode saber de uma coisa. Eu estou aqui com você. Eu já orei. Ela abraçou aquela mulher e começou a chorar com ela. E ali eu entendi. Deus mandou a pessoa de fé que essa mulher estava precisando. E foi essa vizinha que sustentou, que amparou aquela senhora naquele momento difícil que ela passou. Foram alguns dias bem difíceis. E aquela vizinha esteve lá, orando com ela, caminhando com ela. A importância, queridos, de termos pessoas de fé do nosso lado. Por isso, nós precisamos aprender a escolher bem os nossos relacionamentos e também entender que nós precisamos ter pessoas que nos momentos de dificuldade ou nos momentos em que estivermos perdidos, porque acontece, tem hora que a gente não sabe fazer. Ter pessoas de fé do lado, às vezes vai auxiliar, porque são pessoas que vão nos apontar um caminho, vão nos direcionar. E mesmo que não façam isso, é a pessoa que diz: eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei onde vai chegar, eu não sei onde vai dar, mas eu sei de uma coisa: vamos ajoelhar e vamos orar, porque Deus sabe. E muitas vezes, queridos, nós precisamos de ter alguém de fé do nosso lado. Mas esse item tem 2 vias, tem 2 lados. E eu quero falar, e falei da importância de ter uma pessoa de fé ao nosso lado. Mas eu quero te chamar a atenção na importância de você ser a pessoa de fé do lado de alguém.
Porque Deus não nos chamou apenas para termos a nossa vida transformada, apenas para sermos abençoados, mas principalmente nos chamou para transformar e abençoar vidas. E é importante que no exercício, no relacionamento, no nosso relacionamento com a nossa fé, aprendamos a ser a pessoa de fé do lado de alguém, independente se essa pessoa crê ou não. Há um relato que eu gosto muito, é um relato verídico, e eu sempre conto, gosto de falar desse relato. Eu estava uma vez em um congresso, e eu ouvia um homem, um empresário rico, famoso, nas suas relações, e ele contou como que ele aceitou Jesus. E ele estava passando por um momento terrível da vida dele, e ele trabalhava à noite, e um dia ele estava no seu escritório, e tinha um banheiro no escritório, ele estava lá dentro do banheiro, do escritório dele. Ele havia fechado a porta do banheiro à noite, estava chorando, apagou a luz, sentou e chorando, porque ele estava com um problema muito sério. E daí a pouco, ele ouviu que tinha alguém no escritório, e ele ouviu que esse alguém cantava uma música, e ele logo identificou que era uma música de crente, porque música de crente é diferente. E ele ficou ali ouvindo essa pessoa cantando, e aí então ele resolveu sair. Quando ele saiu, a pessoa que estava lá, que era o faxineiro, o faxineiro que limpava o prédio à noite, tomou aquele susto, olhou para ele e falou: doutor, me perdoa, não sabia que o senhor estava aqui. E aí aquele homem olha para aquele senhor simples que estava ali e falou: não, você pode continuar fazendo o que você estava fazendo. Só que ele então senta na mesa e o faxineiro parou de cantar. E continuou limpando. E ele chamou aquele senhor simples e perguntou para ele: deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava cantando uma música? Como é que é essa música? Aí o faxineiro foi e cantou um pedaço para ele. Ele virou e falou assim: você realmente acredita nisso? O faxineiro estava cantando Céu, Lindo Céu, que eu acho que muita gente que conhece. Você acredita nisso? Você acredita que tem um céu mesmo? Você acredita que tem Deus? E começou a interpelar ele várias coisas. E o faxineiro ficou assim, o faxineiro virou para ele e falou assim: olha, eu acredito em cada palavra desse hino, porque eu conheço esse Deus, porque eu conheço esse Jesus. E eu sei que ele pode fazer grandes coisas. E aí ele virou e falou assim: será que pode? E aquele homem, na conversa com aquele faxineiro, ele abriu o coração, contou o seu problema, contou tudo que estava acontecendo e falou assim: se esse seu Deus existir, nem ele pode me ajudar. E o faxineiro virou e falou assim: o senhor está enganado. Mas tem um jeito só dele ajudar o senhor. Só funciona se o senhor deixar. E ele falou: como? Ele disse: eu vou pedir para ele. O senhor me permite fazer uma oração para o senhor? Quando eu vi o neto contando aqui, lembrei, já estava reservada a história aqui, lembrei do fato. O senhor me permite orar pelo senhor? Ele disse: sim. Ok. Não vai resolver mesmo? E aquele homem começou a orar e começou a falar com Deus e começou a pedir. Terminou o que estava fazendo ali, foi embora. No outro dia, ele chegou para trabalhar. E quando ele chegou para trabalhar, havia um aviso para ele. Falou assim: olha, o homem aí, o chefe aí, falou assim que amanhã de manhã, ele saía cedo, saía às 7 horas. Ele falou assim que amanhã de manhã é para você ficar aqui até às 8, porque ele precisa falar com você. E o faxineiro pensou: ih, rapaz, aconteceu alguma coisa. Fui para a rua. E aquele homem entra, olha para ele e fala assim: o que você fez? O que é isso? O que você fez? Ele falou: como eu fiz o quê? Você chegou, orou, colocou lá diante de Deus, tal. Eu estava com um problema assim, 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 assim. O filho dele estava com um problema seríssimo de drogas. O filho dele, que era o único filho que ele tinha, que deveria herdar a empresa, estava morrendo. Ele já tinha tentado pôr em clínica, pôs em clínica, saiu, pôs em clínica, saiu. Ele virou e falou assim: aquele dia que eu conversei com você, quando eu cheguei em casa, meu filho me abraçou, e há anos o meu filho nem conversava comigo. O meu filho me abraçou, olhou para mim com os olhos cheios d'água e falou assim: pai, tem alguma coisa me incomodando, mexendo no meu coração. Por favor,
me leva para a reabilitação. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais mexer com drogas. Me ajuda, por favor. E aí ele virou para o filho e falou com o filho dele: filho, por que você tomou essa decisão? O filho dele virou e falou assim: se eu falar, o senhor não vai acreditar. E ele disse: fale. E ele falou assim: Deus falou que eu preciso mudar. E o filho dele não era religioso. E aí ele chegou para aquele homem e falou assim: como assim? O que você fez? Você conhece meu filho? Ele falou: não. Ele virou e falou assim: doutor, eu orei, nós oramos, nós pedimos. O meu Deus é o Deus que faz. E alguns anos depois, esse homem, então, com toda a sua família, convertida pelo Evangelho, tornou-se um pregador, começou a pregar, a ensinar, estava lá no congresso, palestrando para a gente, contou a história da sua conversão. Sabe por quê, queridos? Porque alguém, num dia, aquele homem simples, resolveu, decidiu utilizar a sua fé para transformar a vida de alguém. Por isso, queridos, a importância de termos pessoas de fé ao nosso lado é a mesma de você ser a pessoa de fé do lado de alguém. Talvez alguém esteja precisando que você exercite, utilize a sua fé para transformar a vida dele, para ser um agente de transformação na vida dele. Aqueles 4 homens foram agentes da transformação de Deus na vida daquele paralítico através da fé. Eles foram tremendamente importantes para a transformação daquele paralítico. E talvez seria preciso você carregar alguém também. Ou, quem sabe, você está precisando de alguém que te carregue. Então, peça a Deus, um e outro, porque a primeira importância é essa, de ter ou ser a pessoa que está ao lado de alguém para transformar a sua vida. Mas eu quero falar ainda de outra questão interessante que está aqui, você vai identificar logo no texto, que é a importância de ter uma fé que supera obstáculos. Ou você crê no Deus que pode todas as coisas. Irmãos, eu estou falando isso com muita liberdade, porque nós vivemos um tempo de muito mimimi, muito de grita, levanta a mão, balança, mas na hora de crer que Deus é Deus, e aí, meu irmão? E aí? Que Deus é esse? Que Jesus é esse que nós falamos que seguimos? Que muitas vezes se prega? E me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente que na prática mostra um Jesus banana, que tem medo até do diabo. O diabo, Jesus. Porque nós precisamos entender que a verdadeira fé é aquela que supera obstáculos. É aquela que está disposta a encarar o que tiver que encarar para ver a obra de Deus sendo feita. É aquela que vai carregar um paralítico e quando vê que não tem jeito de colocar ele lá, vai subir no eirado e vai descer, porque crê que Jesus pode mudar a vida. No exercício da sua fé, o que é que você tem feito para salvar vidas, para transformar vidas, para superar obstáculos? Eu não vou falar porque é muito difícil. Eu não vou pregar porque não dá. Eu não vou orar porque eu não consigo passar 1 hora, 2 horas orando. Aquela pessoa ali não tem jeito mais. Eu uma vez estava ouvindo um relato aqui em Volta Redonda, 2018. Eu fui convidado a ir numa igreja para ouvir um relato de um cara que era do PCC. PCC todo mundo sabe o que é. O cara tinha tomado um monte de tiro, só que não morreu. Porque, segundo ele mesmo disse, gente ruim não morre fácil. E quando ele estava lá no hospital, vai, não vai, com um pé na cova e outro no inferno, chegou alguém e teve a coragem de virar para ele e falar assim: você vai morrer. Agora você tem que decidir se essa morte vai ser física ou se vai ser só espiritual. Morrer você vai. Só que você pode morrer com Jesus. E era um policial que levou ele e falou: e aí?
E o policial falou de Jesus para ele. E quando ele não morreu, óbvio, e ele saiu do hospital, a primeira coisa que ele fez foi tentar encontrar esse policial. E o dia que ele encontrou, virou e falou assim: termina de falar comigo que você começou, porque naquele dia lá eu não fui. A importância de uma fé que supera os obstáculos. Quais desafios estão tentando te impedir de chegar mais perto de Deus? Quais são os desafios? Quais são os pecados que te impedem de chegar mais perto de Deus? O que te impede de fazer a vontade de Deus? O que te impede de falar do amor de Deus para os outros? O que te impede de mostrar quem é o Deus e quem é o Jesus da Bíblia? Meu querido, você precisa crer, porque o Deus que abriu o mar vermelho, abre mar, oceano, rio, qualquer coisa hoje, se Ele quiser. Ele é o mesmo. Sabe qual é o problema? De um tempo para cá, desculpa o que eu vou falar aqui, né? Mas com muita teologia, com muita coisa, pegaram Deus e colocaram Deus numa caixinha de fotos e falaram assim: Deus não faz mais. Um dia falaram isso comigo: Deus não faz mais. Deus fez lá naquela época. Eu falei assim: peraí. Como assim Deus não faz mais? Ou Ele é Deus, ou então eu estou seguindo a pessoa errada. E muitas vezes, no exercício da nossa fé, a gente pensa isso: Deus não faz mais. Não faz mais não, isso aí foi só no passado. Vou dar uma dica para vocês. É difícil, tá? Eu disse, se vocês não trouxeram, já tentaram trazer, complicado. Mas tenta trazer o Ronaldo Lidório aqui um dia. Já trouxeram aqui? Eu tive aula com o Ronaldo Lidório. Foi uma bênção. No seminário, nós tivemos uma semana de aula com o Ronaldo Lidório. Se o Ronaldo Lidório conta 5 histórias, você já fica assim. Porque ele conta as histórias que ele viveu no campo missionário. E as histórias que eles contam são as histórias que a gente vê de vez em quando e fala assim: mas Deus não faz isso mais não. Ele contou a história de gente ressuscitando. Ele contou a história de demônio que pegava a pessoa, levantava 3 metros de altura, quebrava o pescoço e jogava no chão. Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, missionário. E a gente escuta, irmãos, e pensa assim: será? E a gente ouve que lá nos Concombas ressuscitou gente. A gente ouve que agora, em 2024, lá em Delhi, na Índia, 3 pessoas ressuscitaram quando os missionários entraram e começaram a falar do Evangelho. E eles estavam fazendo o ritual dos deuses. E os missionários entraram lá e oraram pelas 3 crianças que haviam sido envenenadas. E as 3 crianças ressuscitaram. E a gente fala: será? Porque nós somos presbiterianos. A gente fala assim: Eu lembro que eu estava numa conferência missionária uma vez, e um missionário contou a história do pé do cara que cresceu. Ele viu. Ele falou assim: eu não vi isso, irmãos, eu não ia acreditar. Ele viu. O cara foi picado por uma cobra. Para não morrer, foi lá e cortaram o pé do cara. Tinha alguns motivos. Nós começamos a orar para que ele não morresse. O pé dele cresceu. E a gente fica: será? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus que nos dá uma fé que supera os obstáculos. Uma fé que funciona. Mas só funciona se você fizer. Deus vai transformar a sua vida, vai libertar você de vícios, vai fazer coisas, se você entender que supera obstáculos. Deus vai te dar conquistas e vai fazer, isso aqui não é pregação de prosperidade, não, isso é Bíblia. As coisas acontecem, os obstáculos são vencidos quando nós cremos, quando exercitamos a nossa fé. Então, aqueles homens tiveram uma fé para superar obstáculos. E eu pergunto, talvez, se muitos de nós estivéssemos lá com o paralítico, ele ia continuar paralítico. Porque a gente ia chegar, olhar e falar assim: tem gente demais. Não dá não, amigão. Não dá não, tem gente demais. Até a gente conseguir passar com você e chegar lá a Jesus, até porque já tem um monte de gente lá dentro para Jesus curar. Sabe por quê, irmãos? Porque é fácil falar de fé, é gostoso ouvir de fé, mas a gente precisa entender que hoje a gente tem, hoje a gente não tem. O Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo. Ele fez, faz e sempre fará.
Ele não depende do que eu creio, ele não depende da minha teologia, ele não depende do que eu imagino que seja, ele não depende daquilo que eu tracei num quadro e falei, foi assim no passado, vai ser. Não, ele é Deus. E ele vai fazer o que ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser. Mula, cachorro, passarinho, papagaio, jumento, ornitorrinco, bicho que ele quiser fazer falar, ele faz, porque ele é Deus. Se precisar salvar uma vida, ele fizer, para isso precisar que um passarinho fale, irmão, ele vai fazer, desde que não seja um papagaio. Por quê? Porque ele é Deus, irmão, vocês estão entendendo? Fé que supera obstáculos, fé que está ali e vai à frente. Nós hoje temos que ter fé que supera obstáculos, fé para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo às outras pessoas. Ah, mas quem tem coração duro, o problema é dele, o coração duro é dele. Vai ser melhor quando o Espírito Santo for lá e quebrantar. Quem vai sofrer a dor do coração duro quebrantado é ele, não é você. Fala o que você tem que fazer. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos dá fé para superar obstáculos. E por isso eu perguntei no início, como você se relaciona com a sua fé? A sua fé tem quebrado e vencido os obstáculos que o mundo, o diabo e as coisas da vida têm colocado sobre você? Você tem superado seus próprios medos, suas próprias limitações espirituais, suas próprias crenças limitantes espirituais, que é uma coisa que está muito em voga hoje? Eu não acredito que vai... Porque muitas vezes, irmãos, a gente ouve Deus falando, as pessoas falando que Deus está fazendo, que Deus vai fazer e tal, a gente fica assim, será? Mas é... Eu não esqueço o dia que eu estava lá na convenção, que o missionário virou e falou assim, eu estava no trabalho presbiteriano, e o missionário falou que o pé do homem cresceu. Eu não esqueço. Alguns colegas estavam comigo, eles olharam um para o outro assim. Aí um deles virou e falou assim, rapaz, eu precisava ver um negócio desse. Eu falei, eu também, porque aí aumenta a nossa fé, a gente começa a crer. Ano retrasado, eu estava em Minas. E tinha uma menina, 12 anos. Ela pegou uma bactéria, teve uma bactéria no pulmão, deu pneumonia e tal. Os médicos falaram, olha, não vai. Ela vai, ela não vai, ela não volta, ela vai. E nós na igreja começamos a orar, começamos a clamar pela vida dela. Eu estive lá no hospital, orei com ela, todo mundo ruim, todo mundo triste. E nós oramos. E colocamos diante de Deus e pedimos. E 2 meses depois, a família dela estava dando um culto de ação de graça pela vida dela, sentadinha lá, toda felizinha, normal, sem bactéria, sem nada. E o único médico que não falou, ela não vai, era um presbítero lá da igreja, que era médico. Ele chegou e falou assim, o negócio está complicado, irmãos, vamos orar. Deus pode reverter. Ele foi o único médico que não falou. Todos os outros olharam e falaram assim, tem jeito não. E ele falou, não, peraí, vamos tentar aqui, pode reverter sim. Tem Deus ainda. Então, não tenha medo de exercitar a sua fé. Por quê? Porque a fé é importante para superar obstáculos. E eu quero deixar então uma pergunta para você, que você vai responder de forma bem sincera, tá? Você vai levar para cá essa pergunta, vai responder dentro de você bem sinceramente. Se fosse hoje, você estivesse lá, nesse local, e você fosse um dos 4, você iria subir no telhado para colocar o paralítico? Crendo na possibilidade de que Jesus iria agir sobre a vida dele? Você iria? Então, para pensar, irmãos. Para finalizar, a importância de ter uma fé que transforma vidas. A gente ouviu aqui a música do tapeceiro, achei interessante, né? E é interessante a questão dessa música do tapeceiro, por quê? Porque quando a gente olha um tapete, se a gente olhar do lado errado, a gente vai ver a coisa errada. Se a gente olhar do lado errado, a gente não vai ver a beleza do tapete. Você só vê a beleza do tapete quando você olha do lado que estão as cores.
Mas, mesmo do lado que estão as cores, você precisa lembrar que tem cores vivas, alegres, mas tem cores neutras. Então, é importante ter uma fé que transforme vidas. E a fé que transforma vidas, ela não vai se focar na vida. Se ele se focasse no paralítico, você diz, é pecador. Não vai acontecer nada, porque está paralítico o resto da vida. É paralítico porque pecou. Vai passar assim o resto da vida. Vai ficar aí, amigão, sinto muito. A gente carrega você para tudo quanto é lugar, né? Nós vamos carregar o tempo para o jogo de futebol que tem aqui. Vamos lá assistir Ramos e Palmeiras. Mas não vai rolar porque você é pecador. Por quê? Porque está olhando só um lado. A fé que transforma vidas é a fé que vê além daquilo que os olhos mostram. E essa fé vai ensinar muito para nós. Olha que interessante. Foi a que Jesus viu nos 4 homens. Porque o texto, ele não fala assim, e vendo Jesus a fé do paralítico, não. O texto fala assim, vendo Jesus a fé de quem? Dos 4 caras. Do grupo dos 5, né? Do grupo todo. Ele fala, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. E se você seguir o texto, depois ele vai dizer que o paralítico podia se levantar. Vendo-lhes a fé. Jesus viu o que talvez muita gente tivesse ali, não viu. Eu tenho certeza que alguém deve ter falado assim, quem que são esses doidos? O mestre está pregando, os caras tiraram aqui. Vai que chove. Vai molhar o mestre. Que esse camarada maluco, estão descendo um cara ali, ó. Alguém vai lá e para eles. E eles devem ter ouvido muitas vezes, vocês estão fazendo aí, desce aí de cima. Os caras doidos. Porque não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que muitas vezes a gente faz. Quando a gente não está entendendo. Então, é importante uma fé. A fé é importante quando ela transforma vidas. E quando eu perguntei como você lidar com a sua fé, é porque uma das formas de nós lidarmos com a nossa fé, eu preciso ter uma fé que transforme vidas. E para transformar vidas, eu tenho que estar disposto a pagar o preço que for. Eu preciso ter uma fé disposta a transformar vidas. Não só as vidas que estão próximas de mim, mas vidas que estão distantes. Vidas que cruzam comigo todo dia. Eu tinha um presbítero chamado Seu Antenor lá em Almenara. Ele era desse tamanhozinho assim. Ele mexia com bicicleta. Ele consertava bicicleta. É famoso lá. Ele era mecânico de bicicleta. Famoso. Um dia eu estava na casa do Seu Antenor. E aí o Seu Antenor atendeu o telefone. E a pessoa que ligou errado. Eu sei que ela ligou errado porque eu ouvi o Seu Antenor falando assim, não, querida, pode ficar tranquila, você não ligou errado, não. Deus deixou a ligação cair aqui para você saber que Jesus te ama e quer transformar a sua vida. E ele ficou meia hora no telefone com a pessoa que ele nem sabia o nome, sabia quem que era, falando de Jesus depois disso. Eu estava lá. Eu almocei meia hora depois que eu fui convidado. Porque o Seu Antenor parou para falar de Jesus para uma pessoa que ligou errado no telefone. E a mulher dele falou assim, Tenorzinho faz isso direto. E eu fiquei olhando e falei assim, Jesus, eu preciso aprender um negócio desse. O Senhor me trouxe aqui para me aprender isso. Porque quando liga errado lá em casa, eu falo assim, tudo bem, desligo. E doeu, até baixei e falei, Jesus, não acredito que eu não faço um negócio desse. Uma fé que está ali para transformar vidas. Esse mesmo senhor virou para mim e falou assim, pastor, eu sou presbítero, eu não sei pregar, eu não gosto de falar na frente, eu não gosto de dar estudo, mas se o senhor precisar sair para visitar e para evangelizar, é comigo. Eu ia fazer minhas visitas de domingo, levava ele. Não tinha um lugar que a gente passava, que ele não ia lá e falava para alguém assim, olha, vai lá na igreja, Deus abençoe e tal. E a gente entrava nas casas, visitava às vezes algumas pessoas não cristãs, ele ia lá e eu já deixava com ele. Porque também não adianta, porque já chegava e já fazia. Ele ia lá pregar, falava do amor de Deus. Ele me contou uma coisa interessante, às vezes chegava, era uma região muito pobre, Vale de Jequitinhonha, chegavam pessoas que trabalhavam, que o transporte delas era bicicleta. A pessoa não tinha como pagar. A pessoa ia lá perguntar para o que tinha que fazer, só que a pessoa não tinha como pagar. Ele virou e falou assim, não, você vai pagar sim, vem cá, deixa eu orar por você. Ele ia lá, orava, falava de Jesus para a pessoa, dava folheto, fazia o trabalho de graça.
e falava com a pessoa assim: ó, eu sou da igreja presbiteriana tal, quer me pagar? Domingo vai lá 19 horas. Participa do nosso culto. Uma fé que entendeu, uma pessoa que entendeu que a sua fé devia transformar vidas. A importância de fé que nós devemos ter é a importância de fé de termos alguém de fé do nosso lado ou sermos a pessoa de fé do lado do outro. Devemos entender que a importância de fé que devemos ter é uma fé que esteja disposta a superar obstáculos, ainda que você vá ajudar o outro. A importância de fé que devemos ter, queridos, é uma fé que transforma vidas. E é para isso que Deus chamou a mim, é você. Deus é Deus, sempre vai ser Deus. Independente de ideologia, independente de bandeira de igreja, ser batista, metodista, como eu costumo brincar, presbibático, assembleia, para quem gosta de misturar as coisas, independente se você crê, independente se não crê, Deus é Deus, Jesus é Deus. O que Jesus fez, a obra que Ele fez para transformar vidas, ainda transforma. Só que Deus escolheu eu e você para sermos os agentes disso, para sermos os anunciadores disso, para, através da nossa fé, do exercício da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus através da nossa fé, sermos os transformadores e os agentes da proclamação desse Deus.